Um banco que prometia rendimentos altos demais para serem verdade. Um dono que tentou fugir do país escondido. E um rombo tão gigantesco que se tornou, sozinho, a maior quebra bancária da história do Brasil. Maior que a do Banco Nacional nos anos 90, corrigida pela inflação. Só que esse escândalo não ficou só entre bancos. Ele já está tirando dinheiro da aposentadoria de servidores públicos, do caixa de estados inteiros e, possivelmente, do seu bolso, através dos impostos. Neste vídeo, você vai entender exatamente como esse rombo foi escondido por anos, quem lucrou com isso e por que o Banco Central demorou tanto para agir. Fica até o final porque a parte mais revoltante dessa história é sobre quem pagou a conta. O banco que parecia bom demais para ser verdade. A história começa décadas atrás, em 1970, quando uma instituição financeira chamada Banco Máxima foi fundada em São Paulo. Por muito tempo, foi só mais um banco pequeno, sem destaque nenhum no mercado. Mas em 2018, tudo mudou. A instituição passou por uma reformulação completa, mudou de nome, mudou de estratégia e passou a se chamar Banco Master. À frente da nova fase estava um empresário chamado Daniel Vorcaro. Sob o comando dele, o banco deixou de ser irrelevante e começou a crescer em uma velocidade que chamava a atenção, e deveria ter chamado ainda mais atenção das autoridades do que chamou. A fórmula usada pelo Master era simples de entender e extremamente atraente para quem buscava investimentos de renda fixa. O banco oferecia certificados de depósito bancário, os famosos CDBs, com taxas de retorno muito acima da média oferecida pelos grandes bancos tradicionais. Enquanto instituições como Itaú, Bradesco ou Santander ofereciam rendimentos mais conservadores, o Master prometia percentuais bem mais gordos do CDI. E o detalhe que fazia tudo parecer seguro: esses investimentos eram cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, até o limite de R$250 mil por CPF em cada instituição. Ou seja, para o investidor comum, era a combinação perfeita. Rendimento alto e ainda por cima com uma espécie de seguro do governo caso o banco quebrasse. Milhares de brasileiros, além de fundos de pensão e até prefeituras e governos estaduais, começaram a colocar dinheiro no Master, atraídos por esse retorno acima da média. E o mercado, pelo menos oficialmente, parecia confiar. Em outubro de 2022, a agência de classificação de risco Fitch Ratings deu ao Banco Master uma nota de crédito em moeda estrangeira e uma avaliação de viabilidade que o colocava como um banco relativamente estável para o seu porte. 2 anos depois, em outubro de 2024, depois de o banco divulgar os resultados do primeiro semestre, a Fitch chegou a elevar a nota nacional do Master, descrevendo a instituição como estável. Só que por trás dos números bonitos e das notas de agências de risco, havia um problema estrutural gigantesco sendo construído, tijolo por tijolo. Como se constrói um rombo bilionário para pagar rendimentos tão acima do mercado a todos esses investidores? Um banco precisa gerar retorno em algum lugar. Não existe milagre em finanças. Se você promete pagar mais do que a concorrência, ou você tem uma operação extraordinariamente eficiente, ou você está se financiando de um jeito que, cedo ou tarde, vai cobrar a conta. No caso do Banco Master, segundo as investigações que vieram à tona depois, o problema estava exatamente aí. As apurações indicam que parte da estratégia envolvia a emissão de títulos de crédito sem lastro real. Ou seja, papéis que representavam dívidas ou ativos que, na prática, não tinham o valor ou a existência que constavam nos registros contábeis do banco. Também haveria uma prática de supervalorização de ativos, inflando artificialmente o balanço da instituição para fazê-la parecer mais sólida e mais lucrativa do que realmente era. Na prática, isso funciona como um castelo de cartas. Enquanto o dinheiro novo continua entrando, novos investidores comprando CDBs, atraídos pelas taxas generosas, o banco consegue pagar os rendimentos prometidos aos investidores antigos e manter a aparência de normalidade. O problema é que esse tipo de estrutura só se sustenta enquanto o fluxo de dinheiro novo continuar maior que as saídas. No momento em que esse fluxo trava, ou em que alguém começa a questionar de verdade a qualidade dos ativos no balanço, a estrutura inteira começa a ruir. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Os sinais que demoraram demais para virar ação.
Aqui está uma das partes mais desconfortáveis dessa história. O Banco Central do Brasil não foi pego de surpresa da noite para o dia. Segundo o próprio presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, o Banco Central já tinha dúvidas sobre a situação do Master em janeiro de 2025. Meses depois, em março de 2025, essas dúvidas já haviam se transformado em evidências concretas de irregularidades, de acordo com declarações do próprio presidente do BC. E o diretor de fiscalização da instituição, Ailton de Aquino, afirmou publicamente que o Banco Central só chegou a um grau de certeza sobre as fraudes em 27 de junho de 2025. Ou seja, entre o momento em que o regulador teve certeza da fraude e o momento em que a primeira ação concreta da Polícia Federal aconteceu, se passaram quase 5 meses. A operação da Polícia Federal só foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, a mesma data em que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Durante todo esse tempo, o banco continuava captando dinheiro de novos investidores, de fundos de pensão, de prefeituras e de estados, todos confiando nas notas de agências de risco e na garantia do FGC, sem imaginar que o regulador já sabia, havia meses, que existia um problema sério em curso. Quando a ação finalmente veio, ela veio com força. Daniel Vorcaro foi preso, acusado de lavagem de dinheiro, no momento em que, segundo apurações, tentava deixar o país. As investigações mais recentes também revelaram vínculos entre Vorcaro e figuras ligadas ao Supremo Tribunal Federal, um detalhe que ampliou ainda mais a repercussão política do caso. O tamanho real do rombo. Agora vem o número que coloca esse escândalo em outro patamar. De acordo com dados do próprio Banco Central, atualizados pelo Índice Oficial de Inflação até o fim de 2025, as liquidações do Banco Master e de outra instituição ligada ao caso, o Will Bank, resultaram em um rombo combinado de 47,3 bilhões de reais. Para você entender a dimensão disso, esse valor supera o antigo recorde de quebra bancária no Brasil, que era do Banco Nacional na década de 1990. Corrigido pela inflação até hoje, o rombo do Banco Nacional somava 32,5 bilhões de reais. Isso significa que a diferença entre o primeiro e o segundo lugar nesse ranking triste é de quase 15 bilhões de reais. O caso Master não apenas quebrou um recorde, ele o pulverizou. E quem cobre esse tipo de rombo, na teoria, é justamente o Fundo Garantidor de Créditos, o tal FGC, que dava segurança para os investidores colocarem dinheiro no banco. Até o fim de março de 2026, o FGC já havia pago mais de 39,2 bilhões de reais aos credores do Banco Master, além de outros valores menores relacionados ao Will Bank e a outra instituição chamada Banco Pleno, que também entrou na lista de pagamentos de garantia. Some tudo isso e você chega a um número assustador. O Master sozinho deixou um buraco de aproximadamente 52 bilhões de reais, só considerando o que precisou ser coberto pelo Fundo Garantidor e por fundos de investimento ligados ao banco. Só que o FGC não tem dinheiro infinito. Ele é formado pela contribuição mensal de todos os bancos do país, que hoje destinam uma pequena fatia, cerca de 0,01% do total de seus instrumentos financeiros garantidos para manter esse fundo abastecido. Diante de um rombo desse tamanho, o fundo precisou de um reforço emergencial. Os bancos brasileiros, juntos, fizeram um aporte extra de 32,5 bilhões de reais no FGC até o fim de março de 2026, justamente para recompor o caixa depois dos pagamentos relacionados ao caso Master. Ou seja, para cobrir o rombo criado por um único banco e seu controlador, todo o sistema bancário brasileiro precisou colocar a mão no bolso. E no fim das contas, quem paga esse tipo de custo, através de tarifas, taxas e do custo do crédito, normalmente é o próprio cliente bancário, ou seja, você. O banco que quase foi arrastado junto se o caso Master já seria grave sozinho. Ele ganhou um capítulo ainda mais tenso quando outra instituição financeira, o BRB, Banco de Brasília, controlado majoritariamente pelo governo do Distrito Federal, apareceu no meio da história. Segundo apurações, o BRB havia comprado 12,2 bilhões de reais em créditos originados pelo Banco Master. O problema é que uma parte relevante desses créditos, de acordo com uma investigação posterior, não tinha lastro real.
Eram, na prática, créditos podres, sem o valor ou a garantia que constavam nos contratos. Para não quebrar, o BRB precisou reconhecer uma provisão de aproximadamente 8 bilhões de reais em seu balanço, apenas para cobrir esse rombo específico e continuar operando normalmente. O presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, confirmou publicamente a necessidade dessa provisão bilionária. A solução encontrada pelo banco foi tentar um aumento de capital de até 8,86 bilhões de reais, oferecendo a venda de mais de 1,68 bilhão de novas ações ordinárias a um preço de R$ 5,29 cada. Os acionistas atuais do BRB tiveram direito de preferência nessa operação, entre março e abril de 2026, mas quem optasse por não exercer esse direito sofreria diluição na sua participação dentro do banco. Uma auditoria independente, conduzida pelo escritório Machado Maier Advogados com apoio técnico da consultoria Kroll, foi contratada para entender a real extensão do problema dentro do BRB. O relatório final dessa investigação, concluído no início de abril de 2026, confirmou a compra de créditos sem lastro real e foi encaminhado à Polícia Federal para que fossem adotadas as medidas cabíveis. O caso do BRB é um lembrete de como um escândalo bancário nunca fica isolado dentro de uma única instituição. Ele se espalha pelas relações comerciais, pelos contratos e pelas parcerias entre bancos, arrastando junto instituições que, à primeira vista, não tinham nada a ver com a origem do problema. Quando o rombo chega na aposentadoria de servidor público. Essa é a parte da história que mostra o quanto esse escândalo saiu do universo abstrato do mercado financeiro e passou a afetar diretamente a vida de pessoas comuns. O Ministério da Previdência Social confirmou que 18 regimes próprios de previdência social, ou seja, os fundos de aposentadoria de servidores públicos de estados e municípios, haviam aplicado, ao todo, R$ 1.867 bilhão em letras financeiras emitidas pelo Banco Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Entre os fundos previdenciários com valores mais expressivos aplicados no Master está a Rio Previdência, o regime de previdência do Rio de Janeiro, que investiu R$ 970 milhões, quase metade de todo o valor aplicado por regimes próprios em todo o país. Na sequência, aparece o Amprev, o Fundo de Previdência do Amapá, com R$ 400 milhões aplicados, e o Regime de Previdência de Maceió, com R$ 97 milhões. Pense no que isso significa na prática. Dinheiro que deveria estar reservado para pagar aposentadorias futuras de professores, policiais, servidores da saúde e outros trabalhadores públicos estava aplicado em papéis de um banco que, segundo as investigações, inflava artificialmente seus ativos e emitia títulos sem lastro real. E o problema não afeta só quem trabalha no serviço público. Como os bancos precisaram fazer aportes bilionários extras no FGC para recompor o fundo, e como o próprio governo do Distrito Federal está injetando bilhões no BRB para cobrir seu rombo, o custo final dessa história acaba sendo distribuído por toda a sociedade, seja através de impostos, seja através do custo dos serviços bancários, seja através da pressão sobre orçamentos públicos que já são apertados. Os nomes políticos que apareceram no meio da história, conforme as investigações avançaram ao longo de 2026, veio à tona que o Banco Master não apenas movimentava dinheiro de investidores comuns e de fundos de pensão. A instituição também tinha ligações com figuras políticas de peso. Em abril de 2026, apurações revelaram que outros políticos haviam recebido recursos ligados ao Banco Master, incluindo o ex-presidente da República Michel Temer, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o então presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda. O escândalo, que passou a ser tratado publicamente como uma grande operação de investigação envolvendo compliance e regras financeiras, colocou luz sobre como Daniel Vorcaro, enquanto principal acionista do Master, transitava por círculos de poder que iam muito além do mercado financeiro tradicional da Avenida Faria Lima, em São Paulo, epicentro do mercado financeiro brasileiro. Essas ligações políticas ajudam a explicar por que um caso desse tamanho gerou tanta repercussão no Congresso Nacional.
A liquidação extrajudicial do banco, decretada em novembro de 2025, expôs fragilidades estruturais na supervisão do sistema financeiro nacional, reacendendo o debate sobre a eficácia dos mecanismos de fiscalização do país. O que vem depois? Um sistema inteiro repensando suas regras diante de um rombo recorde, do quase colapso de outro banco e do impacto direto em fundos de previdência pública. O setor financeiro e o próprio governo passaram a discutir mudanças estruturais nas regras que regem o sistema. Uma das discussões em andamento envolve reforçar o caixa do FGC de forma mais permanente. Uma ala do setor financeiro chegou a defender uma proposta para destinar recursos do chamado compulsório de depósitos à vista, dinheiro que os bancos são obrigados a manter recolhido no Banco Central, para ajudar na reconstrução da liquidez do fundo garantidor. Essa hipótese, no entanto, depende de autorização do próprio Banco Central, que até o momento não se manifestou sobre o tema. Banqueiros e reguladores também avaliam que o FGC, nos últimos anos, teria sido desvirtuado de sua função original, que era proteger investidores em casos pontuais de colapso bancário, e passou a ser usado na prática como um mecanismo que permitiu que bancos menores crescessem de forma agressiva demais, oferecendo rendimentos artificialmente altos, justamente porque sabiam que o investidor estava protegido pelo fundo até certo limite. Entre as mudanças discutidas estão regras mais rígidas de alavancagem para instituições financeiras e medidas para evitar que um único banco concentre a distribuição de seus produtos financeiros em uma ou poucas plataformas de investimento, um mecanismo que, segundo analistas, ajudou o Master a crescer tão rápido e captar tanto dinheiro em tão pouco tempo. No Senado, a discussão sobre como impedir outro caso Banco Master já entrou formalmente na pauta, com parlamentares debatendo mudanças na legislação que rege a supervisão do sistema financeiro nacional. O que começou como um banco de médio porte oferecendo rendimentos atrativos se transformou em poucos anos na maior quebra bancária da história do Brasil. Um rombo de mais de 47 bilhões de reais, que já custou bilhões aos cofres públicos, ameaçou levar junto um banco estatal inteiro e mexeu diretamente no dinheiro reservado para a aposentadoria de milhares de servidores públicos. E o mais preocupante é que boa parte dessa história só veio à tona depois que já era tarde demais para muita gente recuperar o que havia investido, sem saber do risco real que estava correndo. A pergunta que fica é: quantos outros bancos, agora mesmo, estão usando estratégias parecidas para crescer rápido demais? E quanto tempo vai levar até que alguém perceba? Se você quer entender outros casos de empresas brasileiras gigantes que colapsaram por dentro antes de o público perceber, tem mais vídeos aqui no canal contando essas histórias em detalhes.